Bom, a gente já está aqui começando a gravação. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado, professor Robson Santarém. Estamos Obrigado. iniciando aqui o nosso segundo dia da Semana Acadêmica. Nossa Semana Acadêmica está acontecendo ao vivo, né? E a gente vai ter o tema de espiritualidade além da religião nas organizações. Então, para apresentar e dar início nessa conversa com o professor Robson Santarém, eu vou convidar a professora Sueli Mota, para justamente foi quem lhe convidou para fazer essa introdução. Tá? Então, Sueli. Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite, alunos, professores. Boa noite. É um tema bem polêmico e bem necessário, Boa né? noite. Eu acho que quando a gente fala de espiritualidade, sempre vem essa ideia de religião, né? Acho que por isso a gente fez questão até de colocar no título de que não é por aí, né? Então, professor, eu acho que a gente que tem assim, uma certa experiência em organizações, em instituições de ensino, né? A gente vê que essa questão da espiritualidade, ela tem um reflexo, mas ela tem um reflexo principalmente na relação com o outro, né? É uma coisa que é uma relação nossa, é uma coisa nossa íntima, mas é muito individual, melhor dizendo, só que acaba refletindo no outro, na solidariedade, nos relacionamentos, né? E sempre me deu muita curiosidade esse tema de espiritualidade, principalmente quando a gente pensa em desatrelar esse tema de religião, né? Que eu acho que é o grande desafio, assim. Se eu pudesse começar falando essa diferença até conceitual, assim, acho que seria interessante. Tá bom. Primeiro, então, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estou me sentindo bastante honrado de estar aqui com vocês e de poder compartilhar algumas reflexões a partir de vocês, né? Quando você convidou, Sueli, eu fui para uma palestra, eu falei, acho que seria melhor a gente conversar, interagir e ter oportunidade para vocês falarem também. Bem, eu vejo isso de maneira assim, talvez não tão complexa, complicada assim, porque está muito claro para mim que as diversas religiões, e são muitas as religiões que estão presentes no planeta, elas têm uma estrutura, elas têm doutrinas, elas têm ritos, rituais, elas têm seus códigos, e que são importantes porque elas fazem parte de uma instituição. E também faz parte das religiões espiritualidades, no plural. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no cristianismo, nós temos muitas espiritualidades, todas convergindo para o mesmo objetivo, mas entendendo a espiritualidade como uma maneira, como um jeito de viver e de expressar aquela fé, aquela religião. Então, no cristianismo, nós temos espiritualidade no catolicismo, na ortodoxia, no pentecostalismo, nas igrejas reformadas, e dentro das próprias instituições que eu estou citando, há diferentes espiritualidades. Então, no catolicismo, nós temos a espiritualidade franciscana, nós temos espiritualidade jesuíta, e inúmeras outras que são formas de viver aquela experiência da fé em Cristo. No budismo também há diferentes espiritualidades dentro da mesma instituição do budismo. No Islã, os muçulmanos têm diferentes espiritualidades dentro da instituição islâmica. Então, toda religião ela tem em si uma ou mais de uma espiritualidade como uma forma de viver a sua fé, forma de viver e expressar a sua fé. Mas a gente pode falar também de espiritualidades que não estejam relacionadas a nenhuma das religiões, que parece-me que é o tema que você propôs. Como assim?
porque espiritualidade aqui tem uma abordagem mais ampla, quer dizer, nas religiões também tem, mas o que eu quero dizer com isso? Tem a ver com, primeiro, com a concepção que a gente tem da gente mesmo, do indivíduo, do ser humano. Durante os últimos séculos, nós perdemos a dimensão da nossa integridade, da nossa inteireza. A gente vem sendo, eu uso o verbo formatar, a gente vem sendo formatado desde Newton, desde Descartes, num processo fragmentador que fez com que a gente perdesse um pouco ou bastante da nossa inteireza, porque a gente foi separado de todas as coisas. Separe razão de emoção, separe vida pessoal de profissional, que é um absurdo. Separe aspecto material do espiritual. E ao fragmentar, ao separar todas as coisas, nós ficamos meio, eu digo, esquartejados. A gente perdeu a nossa identidade, a nossa inteireza. E para a gente resgatar essa inteireza humana, é preciso que a gente tenha consciência que nós temos a dimensão da materialidade, da emoção, do intelecto, da razão e do espírito. Do espírito aqui não quer dizer uma dimensão religiosa, mas é uma dimensão mais profunda do ser humano que dá sentido a todas as outras. Então há muitos estudos, além dos estudos da teologia e da filosofia, que reconhecem, por exemplo, Carl Jung, um dos grandes psicólogos, reconhecem que essa dimensão espiritual é inerente ao ser humano. Um grande teólogo e paleontólogo católico, já falecido há muito tempo, Teilhard de Chardin, tem uma frase que ficou conhecida no mundo inteiro, numa das suas obras, que disse que nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, há hoje eu posso dizer, uma convicção de que o ser humano inteiro, integrado, ele tem em si a dimensão espiritual. E ela tem a ver com o sentido que nós damos à vida. Qual o sentido da vida para nós? Tem que ter um sentido, e isso faz parte dessa dimensão. Quais os valores que regem nossa conduta? Então, quais são os valores, os princípios, valores humanos, também chamados de valores espirituais, que regem nosso comportamento, nossa tomada de decisão, que orientam nossa conduta e que vai afetar, portanto, também a relação com os outros, como você bem disse. Então, há uma relação com a gente mesmo, num processo de autoconsciência, há uma relação com os outros, com a sociedade, e há também uma relação com o mistério. Esse mistério, vamos chamar esse mistério aqui, de maneira sem uma denominação, mas que em tradições religiosas vão receber nomes diferentes. Então, independente das tradições religiosas, é um mistério, é o sagrado, é o transcendente. Então, essa dimensão espiritual, independente de uma fé religiosa, conecta também o ser humano com um mistério, com essa dimensão que nos transcende. E ela vai sustentar a nossa vida. Então, quando hoje falamos muito de inteligência espiritual ou de espiritualidade, ela que vai, na minha percepção, em tudo que eu venho estudando, pesquisando e vivendo, que é muito mais para mim do que uma teoria, mas é uma vivência, é uma prática da minha vida, ela que vai dar a orientação em todo o comportamento. Então, como que eu me relaciono, como que eu me comporto. Então, se eu tivesse que definir o que é uma espiritualidade, eu diria que é uma maneira de ser e de viver essa existência. Ela vai fazer com que a gente viva de maneira mais profunda
esse tempo que a gente tem entre o nascer e o morrer. Não sei se eu respondi. Sim, sim, respondeu. Eu acho que essa transcendência, essa busca e esse entendimento desse propósito, né, ele faz toda a diferença na relação consigo mesmo, na relação com o outro, nos valores. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, certamente a gente vai entrar nessa questão dos valores que a gente leva para as organizações, né, porque a ideia é pensar na espiritualidade, no reflexo disso também nas organizações, por isso que eu comentei da relação com o outro, né, mas não só com o outro, mas com a empresa também, com a organização que a gente segue. E eu li um devocional aqui, eu abri na Bíblia online, né, para buscar algumas coisas aqui para conduzir a gente, e eu acho que, assim, a gente está muito preocupado nesses dias, nesses momentos de pandemia, né, do Covid-19, que tem assustado muito, né, no mundo inteiro, como o senhor falou, diversas religiões têm diversas visões a respeito disso, certamente os alunos, eu já vi que tem algumas perguntas aqui nessa direção, mas eu li uma coisa que eu achei bem interessante, dizia o seguinte aqui, não é na Bíblia, é um devocional que chama para um versículo bíblico. E diz o seguinte: conecte-se com a sua fonte de energia. Eu gostei da comparação. Todos nós já passamos por isso. A bateria do celular está acabando, bem na hora quando recebemos uma ligação importante. A bateria vai durar ou vai acabar dando a impressão de falta de profissionalismo? Ou seja, se eu estiver recebendo uma ligação da empresa. Ou indiferença, ou simplesmente de que somos incapazes de coordenar detalhes importantes com a enfermeira que está cuidando de nossos pais idosos. Por fim, chegamos a um lugar onde vemos um carregador e uma tomada. Podemos respirar de novo quando continuamos a conversa e vemos nossa bateria se recarregar e voltar lentamente ao normal. Para nós mulheres, porque foi uma mulher que escreveu essa devocional, a bateria está sempre em risco de acabar. E por isso, professor, eu lembrei da pandemia, né? Esse estresse, essa tensão, esse cansaço em excesso que a gente até conversou ontem na nossa programação da semana acadêmica ontem, né, as pessoas sempre muito cansadas, podemos tentar ligar essa bateria a uma fonte de energia superficial, como mais uma xícara de café forte de manhã, fazer compras online, etc. Talvez dependemos das nossas amigas para dar aquele ânimo extra, nos sentimos importantes e necessários, o senhor até falou, né, de várias dimensões, inclusive essa dimensão emocional e social, ou procuramos um namorado para preencher nosso profundo desejo de amor e afirmação, mas essas fontes de energia não bastam, elas não conseguem recarregar completamente a nossa bateria. Acabamos nos sentindo frustradas, exaustas, decepcionadas e até mesmo derrotadas. Eu estou resumindo o texto, e aí diz o seguinte, que se existe só uma fonte de energia verdadeira e não encontramos numa cafeteria, encontramos no momento em que nos colocamos na presença de Deus, né? Resumindo aqui, que é aquele que compreende os mínimos detalhes da nossa vida e renova a nossa energia. E eu achei interessante que muitas religiões, o senhor falou do budismo, né? Muitas religiões, como até práticas, como o yoga e outras, falam dessa coisa da energia, né? Da energia que te traz paz, que te dá um renovo, né? Uma ideia de que você está exausto, que você está cansado demais, e de repente você se liga a essa energia e você respira, né? Então, eu acho que as pessoas também estão buscando muito essa conexão nesses momentos, né? Por causa de tudo que estamos vivendo ou sentindo, né? Sim, acho que a gente precisa disso, porque isso nos completa. Mas a gente não pode perder de vista e nem correr o risco de fazer com que a espiritualidade nos torne egocêntricos, olhando para o nosso umbigo. Toda espiritualidade deve nos levar ao encontro do outro. Toda. Em todas as, sejam as diferentes religiões, sejam as diferentes concepções, toda dimensão espiritual só faz sentido se ela nos levar ao encontro do outro, nessa relação. Se nós pegarmos
Então tem um caráter profundamente ético que, na verdade, que emergiu das grandes tradições. Então, se a gente pegar, por exemplo, no cristianismo, tá claro que ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê. Então, nenhuma, e isso vai aparecer também no Alcorão, no Islã, está na tradição judaica, está no budismo, está em todas as tradições. Eu tive a graça de poder estudar as diversas religiões na dimensão da teologia e dos seus fundamentos, e percebo o quanto que isso está presente em todas. Então, às vezes nós corremos o risco de trazer a espiritualidade de maneira tão subjetiva que nos separa dos outros. Eu me lembro que há alguns anos eu fui convidado para dar uma palestra sobre espiritualidade no trabalho, e uma pessoa muito querida que me apresentou falou assim, agora falando para todos que estavam participando, isso foi presencial, eu me lembro bem disso, que ela falou assim, agora o Robson vai fazer todo mundo levitar. E eu ri muito, eu falei assim, não, o meu objetivo é fazer com que todo mundo coloque o pé no chão. Porque se a espiritualidade não nos coloca com o pé no chão, se ela nos afasta, há uma espiritualidade que nos coloca em conexão com o transcendente, com o grande mistério que nos eleva, e nos afasta do terrenal, do concreto, da materialidade da vida, ela é fajuta, ela é falsa, ela é fake. Porque para ela ser verdadeira, ela tem que concretizar na conduta e na relação com os outros, e na relação com o humano, e agora tendo uma dimensão mais ampla, uma relação com o ambiente onde nós vivemos, porque a gente está aqui para viver essa dimensão e para promover o bem comum. Então, essa dimensão do espírito é para promover isso. Senão, ela fica reduzida, e se ela é reduzida, ela perde o seu significado. É muito interessante isso que o senhor colocou. No domingo eu estava assistindo uma palestra de um teólogo, e ele falou exatamente sobre isso. Ele estava contando sobre o amor ao próximo, né? E aí ele usou aquela passagem do samaritano, né, que a gente conhece como o bom samaritano, e ele colocou de uma maneira que eu ainda não tinha pensado. Ele falou, você não tem que se identificar apenas se identificar com o outro. A gente fala tanto de empatia, de se identificar com o outro, com a dor do outro, mas também com a cura, né? E chamando as pessoas para uma relação mais ativa, porque muitas vezes a gente acha que só se colocar, coitado, né, o outro está sofrendo. Ah, mas e quem vai fazer alguma coisa, né? Os outros já passaram, já viram que ele estava sofrendo e ignoraram, né? Então, se não quem foram passou era parte da religioso. cura. É isso aí, exatamente. E por isso mesmo ele estava falando, né? Essa desconexão do amor e da religião, que não necessariamente esse amor ao outro, principalmente o amor que se reflete em cura, né? Não necessariamente ele está ligado à religião, né? Então, assim, quem foi lá e curou era quem ninguém esperava que ia parar e ia curar, e até o fim, né? Ele usou muito essa coisa de foi até o fim, curou, colocou a mão, né? Então, é uma relação bem diferente, né? Mas eu queria até... vai fazer mais alguma colocação, professor? Não, estou à disposição de vocês. Queria ver se a Alessandra está coletando aí as perguntas dos alunos. O que eu acho que é interessante? Tem colocações aqui dos alunos relacionando o tempo que a gente está vivendo com questão de como é que isso estaria sendo visto em termos de espiritualidade, com a morte, mas eu acho que o melhor caminho para a gente é justamente trazer a questão para as relações, né? Como é que a gente entende essa questão de espiritualidade, né, no convívio das nossas relações e naquilo que nos sustenta em vários momentos, nos bons momentos e nos momentos mais difíceis, né?
Como é que a gente constrói? O senhor iniciou as suas palavras iniciais falando justamente da questão desse conceito de ser humano e que, de certa forma, foi perdido, né? Me corrija se eu estiver errado, é um entendimento daquela questão do corpo, alma e espírito, e um ser único, né? E como é que esse entendimento nos fortalece enquanto ser humano, e como é que isso nos auxilia nas nossas relações interpessoais, sejam pessoais e profissionais, como o senhor colocou, que acontecem ao mesmo tempo, né? Como nós fortalecemos esse ser que somos e que com ele, nessa visão de autoconhecimento, isso nos ajuda a passar por dificuldades, não só nessa questão da pandemia, a vida da gente é uma construção, né? Então, como é que isso nos auxilia nessa construção, no entendimento de que essa espiritualidade também é esse nosso ser? E aí, antes do senhor dar continuidade, eu vou pedir para os alunos irem postando perguntas diretas. Depois dessa resposta, a gente chama, de acordo com o que eles postarem de perguntas aqui, para eles fazerem uma interação com o senhor. Pode ser? Claro. Então, professora Alessandra, primeira coisa, voltando para aquilo que eu chamei da nossa inteireza, da nossa integridade. Parece-me que os maiores problemas que nós temos hoje na sociedade, nas nossas relações, sejam elas na sociedade, na família, no ambiente de trabalho, estão relacionados basicamente ou principalmente a duas dimensões. Uma emocional, no sentido que a gente precisa desenvolver as habilidades da inteligência emocional. Consciência das nossas emoções, autocontrole, trabalhar as emoções positivas para o nosso objetivo, desenvolver a empatia para as relações sociais. Grande parte dos nossos problemas passam por aí. Não sabemos ser empáticos, nos comunicamos de maneira agressiva com os outros, machucamos as pessoas, perdemos o controle. São questões que estão presentes em todos os lugares, os conflitos. Machucamos e somos machucados. E o outro problema está intrinsecamente relacionado à dimensão espiritual, que é a nossa incoerência com relação aos nossos valores. Nós falamos que o amor é importante, mas somos egoístas, individualistas. Nós falamos que a ética é importante, mas se puder passar a perna no outro, a gente passa. A honestidade é importante, mas temos comportamentos desonestos. E por aí vai. Então tem uma série, falamos que respeito é importante, mas só se for comigo, com o outro a gente não respeita. A gente não aceita quem pensa diferente, a gente não tolera, tem que ser igual a mim, tem que acreditar no mesmo Deus que eu acredito, tem que ter o mesmo comportamento que eu. Então isso não tem nada de espiritual. Nós vivemos uma crise no planeta, uma crise que passa pelos valores ditos humanos e espirituais. Temos essa crise permeando as famílias, permeando a sociedade, permeando os governos, as empresas e até as instituições eclesiásticas, as igrejas. Porque não tem solidez e a contradição, a incoerência é muito séria. Então a gente precisa olhar para isso. Por outro lado, também há de se enfatizar o seguinte: quando nós desenvolvemos bem, e para isso que nós estamos aqui no mundo, desenvolvemos bem a dimensão espiritual, consequentemente, a gente vai desenvolver bem a dimensão emocional. Porque a espiritualidade é o alicerce, é o fundamento de todas as outras. Eu posso ter uma saúde melhor, eu posso ter saúde física, emocional, e eu posso lidar melhor com as situações adversas que acontecem na vida, como você citou bem, se eu tenho esse equilíbrio, esse centramento que me dá a dimensão espiritual. Isso vai permear em todos os lugares. Então, essa conexão com
insisto, comigo, com o outro e com o todo é fundamental. É nessa linha que eu acho que a gente precisa se abrir para buscar o que realmente importa para a gente. Então, isso é essencial. Eu vou pedir para a Cristina Queca, ela colocou 2 perguntas aqui que ela poderia concentrar em uma só, tá? Cristina, você abre o seu microfone e você faz a pergunta direta ao professor. Boa noite. Boa noite. Qual a diferença de espiritualidade e autoconhecimento? Uma delas. Não tem diferença são coisas distintas. O autoconhecimento inclui trabalhar a espiritualidade. Então, quem desenvolve bem a espiritualidade, certamente vai trabalhar o autoconhecimento. E para trabalhar o autoconhecimento, tem que incluir a espiritualidade, ainda que não seja através de nenhuma religião, mas encontrar um sentido para a sua existência, encontrar os valores que são mais importantes na sua vida e saber se relacionar consigo mesmo e com os outros, sendo bastante assim objetivo. A outra seria a espiritualidade e a religião, a diferença. Essa eu já respondi no início. Então eu não ouvi, deve ter chegado depois. Religião está relacionada às instituições, às doutrinas, os seus ritos, rituais, e a espiritualidade é uma das dimensões que inclui a religião e pode ser encontrada também fora das religiões. Obrigada. Não há de quê. Carla Jardim também pode fazer a sua pergunta lá, Carla? Pessoal, estou seguindo aqui conforme vocês postaram, tá? Boa noite. Qual o melhor caminho para se buscar essa espiritualidade? Essa é uma boa pergunta, Carla, porque o melhor caminho é o caminho que vai te fazer melhor. Tem uma história que eu acho que ajuda a responder isso. Conta que um dos grandes teólogos, escritores aqui do Brasil, Leonardo Boff, ele estava num evento junto com o Dalai Lama. E ele deu uma catucada no Dalai Lama, perguntando para ele o seguinte: Dalai, qual é a melhor religião? E ele disse que fez uma pergunta capciosa, porque talvez o Dalai respondesse que era o budismo. O Dalai voltou para ele e falou assim: a melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Então, com essa história, eu procuro responder a sua pergunta: qual é o melhor caminho? Eu não posso dizer que é o caminho que eu trilhei, porque esse foi o meu caminho. Outras pessoas trilharam outro caminho e desenvolveram espiritualidades e de uma profundidade, de uma beleza admirável. Eu trilhei um caminho e outros trilham outros caminhos. Então, cada um deve escolher um caminho que vai preencher o seu coração e te dar essa plenitude, porque a gente está aqui para viver a vida em plenitude. O que vai proporcionar isso? Então, eu acho que a gente tem que discernir, tem que olhar e encontrar aquilo que vai preencher o nosso coração. Ótimo. A Dejane Barros tem uma outra pergunta aqui. Dejane? Dejane? Oi, boa noite. Boa noite. Professor, eu gostaria de saber, deixa eu só... por que é costume do ano fazer julgamentos prévios uns aos outros, né?
apontar defeitos, tirar como verdade suas conclusões dos fatos. Pode repetir, por favor? Não, teve um... Vamos lá. Porque é costume dos seres humanos fazer julgamentos prévios uns aos outros, apontar defeitos, né, e tirar conclusões dos atos, né, dos outros. Obrigado, Dejane. Porque nós somos humanos. Porque nós somos humanos, porque nós somos fracos, porque nós erramos. Mas a gente tem como parar de fazer isso. Então, não é só saber por que a gente faz isso, mas eu acho que como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para parar de fazer isso. Então, eu acho que isso é o mais importante. Tomar consciência que eu estou julgando, que eu estou fazendo pré-julgamentos, estou apontando o dedo para os outros. Então, o melhor caminho é tomar consciência disso e parar. Tanto na dimensão da psicologia, quanto nas tradições espirituais, a gente vai perceber isso. Então, Jesus falou, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Buda falou que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para a gente. Na psicologia, a gente conhece o fenômeno da projeção. Tudo aquilo que a gente julga nos outros e faz pré-julgamentos e preconceitos, não é o outro que tem, é a gente que está vendo no outro o que a gente não consegue enxergar na gente. Então, hoje tem bastante fundamento, seja nas tradições espirituais, quanto no estudo científico da psicologia, que pode nos ajudar a ser uma pessoa melhor e não ficar jogando a nossa sombra, como diz Jung, sobre os outros. Não, então não é o porquê, mas o que fazer para não fazer mais isso. Ótimo. Excelente, muito obrigada. Nada. Jesus, pode fazer a sua pergunta, Jesus. Boa noite. Boa. Porque Deus, né, a espiritualidade, é muito mais do que religião. Porque às vezes o cara pensa que está numa igreja, que está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas não tem a espiritualidade como Deus, né? Porque não tem como falar de espiritualidade sem não falar de Deus, né? E esquecendo igreja, esquecendo tudo, mas falando sobre Deus, né? Porque Deus mesmo fala que a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva nos seus problemas. Ou seja, a verdadeira religião não é só você ir para a igreja, mas a verdadeira religião é você ter o amor, como foi falado aqui, né? O amor. Amar o próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo, né? Amar o meu irmão, independente do que ele é. Independente se ele usa alguma coisa, se ele não usa. Amar a pessoa, não o que ele faz, né? E o que isso tem a ver com o amor, o perdão, com a espiritualidade, na opinião do Senhor? Tá, muito obrigado pela sua pergunta. Então, acho que ela tem mais de uma questão que você colocou. Inicialmente, você falou que não tem como falar de religião sem falar de Deus. Tem, Jesus, tem como falar de religião sem falar de Deus. Há muitas pessoas que não creem em Deus e são profundamente espirituais e, às vezes, muito mais do que aqueles que professam uma fé e estão dentro de uma religião qualquer. Então, porque vivem profundamente o amor, vivem profundamente a doação. Vou dar um exemplo bem brasileiro que eu admiro muito. Betinho, já morreu, ficou muito conhecido pela campanha do Natal Sem Fome, era um ateu e poucos brasileiros se dedicaram tanto a ajudar os mais pobres, a servir o Brasil inteiro como o Betinho. O budismo não é uma religião sem Deus,
Eles não acreditam em um Deus. E são homens e mulheres que seguem, e tem no Dalai Lama e tantos outros lamas, seus líderes espirituais, que são pessoas profundamente espirituais. Então, acho que a gente precisa também abrir para essa possibilidade de entender que, desculpa, é possível, sim, entender a espiritualidade sem um vínculo com uma tradição religiosa. É possível, sim. Há pessoas que encontraram esse caminho. A outra questão que você coloca é sobre o perdão e o amor. Amar o próximo como a si mesmo. Acho que o primeiro grande desafio que Jesus propõe, e depois ele repropõe, amar como ele amou, eu acho que a gente ainda está muito longe da gente se amar. A gente precisa aprender a nos amar. A gente não se ama, a gente se maltrata, a gente não cuida da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, a gente não cuida da gente ter a vida em abundância que a gente tem que ter. Então a gente não está se amando, a gente se maltrata. A gente se maltrata maltratando os outros, então a gente não está amando o outro. Porque para amar, a exigência para amar o outro como a si próprio, a condição é primeiro se amar. Não é um egoísmo, é amar, é se cuidar, cuidar de si. E a gente não faz isso. Muita gente não faz isso. A gente se destrói em muitas coisas com nossos rancores, ressentimentos, nossos ódios, nossas intolerâncias, aquilo que eu já comentei um pouco aqui. Então, primeiro, o exercício de se amar. A condição do amor vai levar à relação do perdão. Então, primeiro também significa auto-perdão. A gente também fica se martirizando, vamos dizer assim, em muitas coisas. A gente erra e fica remoendo aquilo por uma eternidade e a gente não se perdoa. Isso vai machucando. A ciência já disse que a maioria das nossas doenças são de fundo emocional porque a gente não sabe lidar com essas questões. Rancor se transforma em câncer e muitas outras doenças. Então, nós não nos amamos e guardamos ressentimentos aqui. O perdão é necessário para primeiro curar quem dá o perdão. E também ajudar na reconciliação com o outro. Então, a espiritualidade é fundamental para a gente ter uma vida mais plena, que passa pela compaixão, pelo amor e pelo perdão a si próprio e aos outros. Espero ter te respondido, se não, estou à disposição. Isso. Então, professor. Obrigado, Jesus. Patrícia? Patrícia? Bom, Patrícia não ligou, não falou. A Patrícia está sem áudio, Alessandra. Eu acho que ela não tem áudio. Eu só não sei qual é. Melhor passar a pergunta dela, porque eu não sei qual é. Vamos lá. A pergunta dela é a seguinte, professor. Por que tem pessoas nas organizações que, por causa de sua religião, leva isso para o outro lado com preconceito? Numa resposta bem objetiva, é porque não está vivendo o que deveria viver. Se a gente não respeita, se a gente não aceita o outro como o outro é, se a gente não pratica a tolerância, compreensão do outro, eu me questiono que religião é essa. A palavra religião, ela vem do latim que significa religar, religare. Então, a palavra, etimologicamente, ela nos leva a ligar aquilo que foi desligado. O que foi desligado? Foi desligado a relação minha comigo mesmo. Eu me desconectei de mim. Foi desligada a minha relação com vocês, com o outro. Eu preciso religar. Porque estava separado. Precisa ligar de novo. Foi desligada a relação do humano com o divino.
precisa religar. Então, a religião, no seu propósito maior, tem a pretensão de ligar o indivíduo, o ser humano, consigo mesmo, com o outro e com o divino, com o mistério, com o sagrado, com o transcendente. Se a religião não ajuda a religar o ser humano consigo mesmo, se não ajuda o ser humano a religar-se com o outro, porque não tolera, não respeita, não aceita o outro do jeito que é, não tem religião aqui. Tem um fake, não tem nada. E aí nós temos problemas sérios de fanatismo, de fundamentalismos que ficam presos a mais as suas conveniências do que a profundidade que a espiritualidade propõe. Então, um convite, independente de qualquer religião, é religar o homem, com o ser humano consigo, com o outro, com a natureza, com o transcendente, com o sagrado. Para isso que a gente vive. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não está vivendo aquilo que a gente deveria viver. É ótimo. A Cristina, acho que tem uma pergunta. Cristina, faz a pergunta que eu acho que complementa, inclusive, isso que o senhor colocou agora. Cristina? Oi. Existe alguma sensação que indique que a gente está no caminho certo da busca da espiritualidade? Você ser uma pessoa melhor. Para mim, o melhor caminho de mostrar que a pessoa está no caminho da espiritualidade, ela está se colocando a serviço dos outros, principalmente dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, dos excluídos. Se ela está se doando para ajudar os outros. Esse é o caminho. Obrigada. Vou ver aqui. Daiane. Oi, professor, boa noite, gente. Boa noite. Então, a minha pergunta foi muito relativo também à nossa palestra de ontem, que foi saúde mental. Então, nesse isolamento social, a religião tem sido uma grande aliada para muitas pessoas. Mas como você tentar consolar o seu próximo ou alguém que você não tem tanta afinidade assim, sem ser invasivo? Porque assim, tem temas que você não consegue discutir, né? E religião é um deles, espiritualidade é um deles, porque as pessoas, como o senhor falou anteriormente, confundem muito espiritualidade com a religião. Como a gente tentar chegar no próximo e tentar transmitir conforto sem ser invasivo? Olha, Daiane, eu não sei se é só conforto, né, que você está falando, mas eu acho que a gente pode ajudar muito as pessoas sem... O que você quer dizer com invasivo? Eu precisaria entender primeiro isso, antes de eu responder. Você pode me falar um pouquinho mais? O que você quer dizer? Claro, porque, por exemplo, eu vou falar muito do que eu entendo por Deus, né? Eu tenho a minha religião, eu sou altamente... eu sou altamente religiosa, tipo, a minha vida é baseada nas minhas crenças, e eu tenho uma parte da minha família que não acredita nas mesmas coisas que eu. Então, eu evito falar com essa parte da minha família para que eles não confundam que o que eu quero passar ou a parte que eu quero consolar seja... Daiane, é porque você crê nisso e você está tentando me consolar com isso. Então, na maioria das vezes, a gente coloca assim, acredita em Deus, Deus é a base de tudo, vai dar tudo certo. Mas você se sente até mesmo um pouco bloqueado de falar isso, porque atualmente está tudo muito insano. As pessoas acham sempre que você está tentando influenciar ele na sua fé, ou tentar falar que o que ele acredita não é coerente. E tá muito difícil de você saber como você ficar próximo
sem ser pessoal, entendeu? Sem levar o que você acredita. E como eu conseguiria fazer isso sem ser, nesse ponto, invasivo? Ok. Entendi. Eu responderia de maneira bastante objetiva. Não seja invasiva. Não precisa falar. Não precisa falar de Deus. Viva Deus. Viva sem falar. A gente não precisa falar para os outros. A gente precisa viver. Todos os grandes homens e mulheres que deram, vou falar uma palavra mais vinculada à religião, que deram seu testemunho, elas influenciaram muito mais as pessoas com seu modo de ser e de viver do que falando. A gente está muito mais preocupado em falar do que, às vezes, viver. Gabi acabou de escrever que o testemunho fala muito mais. Então, é com exemplo. É só exemplo. Não precisa falar. Tem uma frase de São Francisco de Assis, que viveu no final do século XII e início do século XIII, que é muito significativa. Ele dizia: evangelize sempre, se for necessário, com palavras. Se for necessário, com palavras. Quer dizer, palavra é o menos necessário. E às vezes a gente está tão preocupado em falar. Não fala. A pessoa precisa ser acolhida, acolha, abraça. A pessoa quer ser escutada, escute. A pessoa precisa de um apoio, apoie. É só isso. Teresa de Calcutá, na Índia, viveu num lugar que era proibido anunciar qualquer religião. Ela ia para a sarjeta, cuidava dos homens e mulheres que eram jogados na rua e iam morrer na rua. Os próprios familiares, ela ia, cuidava das feridas, dava comida na boca, cuidava. E aqueles que estavam moribundos, às vezes eu olhava para ela: por que está fazendo isso comigo? Ela respondia: porque eu te amo. E não falava de fé, não falava de nada. Quando alguém perguntava: por que você está fazendo? Porque eu te amo. Então, amar não precisa falar, precisa agir. E aí não é invasivo. Obrigada, professor. Não é? Obrigada. O Almir fez uma pergunta. Almir? Olá, boa noite. Boa. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo, tá aqui. Então, eu aproveitei essa quarentena aí para fazer um estudo sobre a reforma protestante, né? Eu sou evangélico e a partir do momento que eu comecei a estudar sobre a vida de Martim Lutero, eu percebi que tirei alguns dogmas da minha vida, né? Que eu achava que servir a Deus era achava que eu servia a Deus, né? Era aquela coisa de, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar... E não é nada disso, né? Então, eu queria entender um pouquinho qual é a sua opinião a respeito desse camarada aí, Martim Lutero. O que você acha que foi importante o trabalho dele aí na Reforma Protestante? Essa é a minha pergunta. Eu acho que ele teve um momento muito importante na história da humanidade, na história do cristianismo, que ele identificou pontos no cristianismo que não estavam coerentes, e ele contribuiu com isso. E a questão não é só da relação com a religião vigente, mas tem outros aspectos históricos, sociopolíticos, econômicos e culturais que influenciaram a reforma. Então, não era só uma questão religiosa. Mas ele trouxe uma grande contribuição, sem dúvida que trouxe, e ele ajudou bastante a Igreja Católica na época e depois a um olhar para uma dimensão mais profunda. Acho que ele trouxe muita contribuição. Acho que contribuiu muito. Agora, teve um ponto que você comentou na sua fala, que você falou assim, acho que você falou assim, que para mim a religião era estar na igreja orando, não sei o quê, e não é nada disso. É isso também.
Ótimo. Bom, de pergunta dos alunos, não teve mais nenhum, eles não interagiram em termos de perguntas pontuais aqui. Então, vamos ver se aparece mais alguma. Mas aí eu gostaria de fazer uma colocação para o senhor. Tem um texto que eu gosto muito e que já não o li há muito tempo, e hoje, olhando caiu, né? Aquelas coisas que vem novamente, abre a pastinha e você vê esse texto está aqui, né? Esse texto é da Ana Maria Leandro, que fala o segredo do negócio é a alma, e eu acho que é justamente para ver se a gente relaciona essa questão da espiritualidade justamente, de novo, com as organizações, né? E me lembrou uma coisa que eu gosto muito, que ela vem e contextualiza a questão dos colaboradores que atuam motivados, né? Que isso é o sopro da própria organização, né? O sopro da alma, aquilo que faz com que a empresa seja viva, né? Que você sinta ela viva. E aí ela relembra aquela história do pedreiro. O que você é? Você é pedreiro, e o outro diz, não, eu sou construtor de catedrais, né? Eu acho que isso mostra muito bem essa diferença de como é que você se percebe dentro da organização, né? E aí relaciona isso com aquilo que nós falamos da importância desse ser automotivado, né? Que o ser humano, ele não foi feito para ficar estagnado, né? Ele é feito para evoluir, né? Então, isso é uma característica da humanidade, né? Evoluir. E como fazer isso se relacionando dentro da organização, né? E a gente só evolui provocando mudanças, né? Então, como é que a gente interage dentro dessa questão de o autoconhecimento, dentro desse perfil aí que a gente está colocando da espiritualidade, a organização, olhando para dentro da gente e auxiliando a construir, a ver em nós esse construtor de catedrais, né? Tá, ótima pergunta. Então, primeiro, acho que tudo que foi falado até agora, nesses 50 minutos de conversa, tudo isso se aplica ao ambiente empresarial. Tudo. As relações, o perdão, o autoconhecimento, o sentido da vida, tudo, porque a empresa é um microcosmo da sociedade. Ali estão todas as pessoas. Então, tudo que a gente falou até agora não é só para a nossa vida pessoal, porque eu acho que eu dei a entender no início que não está para separar a vida pessoal e profissional. É uma vida só, e essa vida está dentro de uma empresa, dentro de uma organização, seja uma pequena empresa, uma grande empresa, uma multinacional, seja o que for. Nós estamos ali para viver e viver nessa dimensão mais profunda. A organização também hoje é entendida com o aprofundamento dos estudos da biologia, da física, de tudo isso. A gente não entende mais a organização como uma máquina, como Ford, nos primórdios da administração. Nós entendemos a empresa como um organismo vivo. É uma pessoa jurídica, é uma pessoa. Como organismo vivo, a empresa também tem a sua dimensão transcendente, a sua dimensão espiritual, que se revela no seu propósito, na sua missão, para que a empresa existe. Assim como eu tenho que saber para que eu existo como ser humano, qual é meu propósito, minha missão, a empresa tem uma missão. Vai ser muito melhor se a minha missão individual estiver alinhada com a missão da organização. Primeiro ponto, o sentido da vida da organização. Segundo ponto, a empresa como organismo vivo tem os seus valores. E assim como nós, às vezes, somos contraditórios com os nossos valores, a organização também é contraditória. Às vezes ela coloca os seus valores lá no quadro e o comportamento dela, que eu digo dos gestores, dos líderes e dos colaboradores, são incoerentes com aqueles valores. Aqueles valores estão lá para serem vividos. Então, eles têm que iluminar o comportamento, em primeiro lugar, dos líderes. Mas de todos. Mas os líderes têm que ser exemplares nisso daí. Então,
Os valores também, nossos valores pessoais têm que estar alinhados com os valores da organização. Isso vai dar sentido, vai dar vitalidade à organização. Então, porque se não tiver vida, é igual uma planta, qualquer animal ou o ser humano. Se perder adubo, se perder alimento, se perder sol, se perder água, morre. A organização tem a sua vitalidade, a sua energia, que é gerada pelas pessoas que atuam nela. Nós temos que dar energia a isso. E aí tem os fatores da motivação. Como que a organização propõe isso, consegue manter as equipes motivadas. Então, eu acredito que essa dimensão que a gente pode chamar da dimensão espiritual da organização está relacionada a esses aspectos, resumindo bastante aqui, porque isso aqui seria mais 1 hora de conversa, mas o propósito da organização, os seus valores e como elas vivem. E isso vai impactar no ambiente. Então, o ambiente, assim como a gente busca uma vida saudável, que está relacionada à nossa inteireza, a organização também tem que ter uma vida saudável. E essa vida saudável vai se expressar no ambiente, no clima organizacional. Aí eu tenho prazer de acordar segunda-feira e trabalhar, porque lá o ambiente é bom, eu me realizo, eu tenho orgulho de fazer parte. Vai demonstrar que é saudável na relação com os clientes e fornecedores, com a sociedade. Por que é bom para a sociedade ter aquela empresa naquele lugar, naquela cidade, naquele bairro? Vai ser bom para o ambiente, porque ela não destrói o ambiente, ela não polui, ela contribui. Então, todos esses aspectos, né, estão relacionados, e aí a gente vai ver. Eu me lembro que uma vez eu estava dando palestra num congresso sobre ética, e na hora do coffee break, as pessoas estavam tomando café, tinha um grupo de umas 4, 5 pessoas conversando, isso tem 5 anos, e eu cheguei e tinha uma moça que estava com o crachá virado, não dava para ver o nome dela, e todo mundo estava certinho, e eu cheguei, não sei o que, eu falei, qual o seu nome? Ela falou assim, fulano. E eu falei assim, onde você trabalha? Porque o crachá tinha o nome e o nome da empresa. Eu falei, onde você trabalha? Ela botou a mão no peito e falou assim, eu tenho vergonha de dizer. Então, como é trabalhar numa empresa que a gente tem vergonha? Por que tem vergonha? Porque você não vê sentido trabalhar ali, porque seus valores não estão convergindo com os valores da organização. E depois ela falou, a empresa dela estava envolvida no escândalo do Lava Jato. E por isso ela tinha vergonha de dizer onde trabalhava. Então nós precisamos de ambientes, de empresas que a gente tem orgulho de fazer parte. Isso tem a ver com os valores, com o significado, e as empresas têm que zelar por isso. Hoje, muitos problemas que nós temos, até de doenças, são gerados por causa disso. Estresse, doenças físico-emocionais por causa disso. Isso. Tem umas 2 perguntas aqui, mas antes da Joyce fazer a pergunta dela, eu vou chamar o Fábio para fazer dele, porque eu acho que tem a ver com o que o senhor falou. Né? Fábio, pode fazer a sua pergunta. Oi, boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Fábio. Eu perguntei aí, como podemos mensurar, né, contabilizar, né, dentro de uma organização como gestor, né, e trazer isso a favor da companhia, da empresa? Mensurar o quê? Mensurar esse lance de espiritualidade, né? E hoje você, okay, né? Como podemos mensurar e trazer a favor da empresa? O que nós podemos? Só para a gente ter uma ideia, que nós estamos se formando gestores de RH, alguns de administração, né? Futuramente vamos precisar ser muito profissional para entender, né? Cada ponto disso aí, entendeu? Ótima pergunta, ótima. Muito bom, parabéns pela pergunta. Então, nós temos muitos indicadores. Por exemplo, acabei de citar alguns. O clima é bom, é saudável trabalhar nessa empresa. As pessoas estão praticando os valores que a empresa disse que eram importantes para ela. São indicadores. O Great Place to Work Instituto definiu alguns indicadores de ser um ótimo lugar para trabalhar. Geralmente tem a ver com os valores, com a relação interpessoal, relação com os líderes.
Há alguns anos eu vi o presidente de uma grande empresa multinacional definiu como um indicador para que os vice-presidentes e diretores recebessem bônus no final do ano se o seu departamento atingisse um índice de felicidade. Então, todo ano ia ter uma pesquisa para saber se as pessoas estavam se sentindo felizes de acordo com alguns indicadores. Desculpa. Se era bom trabalhar naquele departamento, definir alguns indicadores. Se atingisse o patamar definido, o diretor ou vice-presidente da área ia receber o bônus. Se não, não receberia. Então, eu achei interessante porque as pessoas iam, nem que fosse para ganhar mais dinheiro, ia ter que tratar bem as pessoas, criar um ambiente bom de trabalho. Então, hoje a gente tem consciência, a gente sabe, com os estudos da administração de recursos humanos, definir indicadores, definir métricas e como medir para fazer isso. Agora, quais os indicadores? Eu acho que cada organização tem que saber fazer os seus. Ótimo. Joyce. Boa noite a todos. Boa. Professor, me explica, se o senhor puder, por que ainda tem algumas organizações que em seus processos seletivos eles fazem questão de saber qual é a religião dos candidatos? Isso faz alguma diferença no potencial profissional de cada candidato ali presente? Olha, Brenda, Joyce, eu acho isso aí um crime. Eu acho um crime isso. Ninguém tem que saber. Olha, nos Estados Unidos isso é proibido perguntar. Isso deveria ser proibido perguntar em todo lugar. Você não está contratando religiosos, você está contratando pessoas, e isso não deveria acontecer. Se acontece, eu acho até que a gente devia denunciar, porque isso contraria a Constituição e contraria todos os princípios. Infelizmente, essas coisas acontecem. Agora, por que acontece? É porque certamente tem gente na gestão dessa empresa, e pode ser até que, infelizmente, em recursos humanos, influenciando para que isso aconteça. Então, não deveria acontecer. Obrigada, professor. Nada. Bom, muito obrigada. Eu vou passar aqui para a Sueli, para ela fazer esse fechamento aí com o senhor. Eu agradeço aí a participação dos alunos, que contribuíram bastante aí para tornarmos essa conversa bastante integrada e satisfatória, né? Sueli? Muito obrigado. Você me permite fazer uma propagandazinha dos meus livros? Com certeza. Então, o público aqui interagiu bastante. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? E agradecer os alunos que interagiram. Foi muito bom, muito bom. E agradeço também você, Sueli e professora Alessandra, aceitar fazer dessa forma, não de palestras. Para mim foi muito mais, pelo menos eu achei que foi muito mais rico do que eu falando sozinho. Com certeza, é verdade. Muito obrigado por ter acolhido a minha sugestão. Então, eu já escrevi alguns livros. O meu primeiro livro chama-se Autoliderança, uma jornada espiritual, foi publicado pela editora Senac Rio. Esgotou a segunda edição, eles ficaram de lançar a terceira edição, mas foi, acho que no auge, quando começou a questão da pandemia, eu acho que não deve ter acontecido por isso, prometeram lançar em março e não saiu. É um livro que trata de autoconhecimento com fundamento na psicologia e tem essa dimensão da espiritualidade. Depois eu escrevi pela editora Vozes 3 livros, um sobre liderança servidora, chamado A Perfeita Alegria, é baseado na vida e na espiritualidade de Francisco de Assis. Tem na editora Vozes. Depois escrevi esse aqui, está em mãos, As Bem-aventuranças do Líder, A Jornada do Herói. É um livro sobre liderança, e esse livro tem um encarte com várias dinâmicas de grupo. Para quem trabalha com treinamento, reuniões, etc., tem orientações. Depois tem um livro chamado Precisa-se de Ser Humano. É um livro sobre a aplicabilidade dos valores, tanto na educação
de maneira mais ampla, quanto na gestão de empresas. E o mais recente chama-se Millennials, é um livro sobre essa geração de alunos aqui. Millennials, o mundo é melhor, foi publicado pela Quality Mark Editora. É um livro sobre a geração Y, geração Millennial. Quando eu faço um trabalho voluntário com jovens empreendedores do movimento de empresa júnior, como mentor das lideranças. E eu pensei em escrever um livro sobre a geração, e eu fui ver no mercado, todos os livros que eu vi eram pessoas da minha geração que escreveram sobre os jovens. E eu achei que não fazia sentido nenhum eu escrever sobre os jovens. Então, eu convidei 16 jovens para escreverem. Então, eles escreveram, eu escrevi a introdução e a conclusão, mas acho que o melhor é o miolo. Então, os jovens escreveram o que eles pensam de liderança, de modelos de gestão, da educação, da questão da homossexualidade, de vocação. São vários temas que fazem parte da vida da sociedade hoje, e foi muito gratificante convidar os jovens, porque eles sabem o que eles pensam e a gente tem que aprender com eles. Então, quero me colocar à disposição, né? Eu acho que isso aí pode contribuir, esses livros, eu escrevo para isso, para contribuir, e eu agradeço mais uma vez a vocês todos o convite. Eu espero que nessa hora e pouca de conversa tenha contribuído com alguma coisa nessa semana acadêmica formidável. Antes só da Sueli fechar, professor, já gerou aqui um convite para o senhor, os alunos aqui estão, o senhor deve estar acompanhando as postagens dele, mas um convite para o senhor estar lá presencialmente na FAES, tão logo isso seja possível, e se a gente conseguir ver isso, mas estão aqui pedindo, ficaram encantados aí com o senhor, e eu só entro nesse coro também, de Obrigado. que, se possível, a gente consiga fazer um encontro pessoal lá, tá? Então, é só marcar, tendo disponibilidade de agenda, pode contar. Mas eu não quero sair daqui sem ouvir o rapper, o Jonathan, com a rima dele. Aí, Jonathan, professora vai... Então, Sueli, deixa o Jonathan fazer e depois você faz o fechamento. O que você acha? Eu não esqueci, não, tá? Ok. Pode ficar à vontade aí, Jonathan. Manda ver. Vai lá, Jonathan, tá com você, hein? Cadê o Jonathan, gente? Ih, ele sumiu? Cadê o Jonathan? Ah, que pena. Tá bom, então. Quando for presencial, ele canta. Saiu. No presencial ele canta. Foi? Saiu? Saiu. Caído, né? Deve ter caído. Se ele retornar aí, eu me avisar, Alessandra. Avisa. Ele grava e manda para mim, tá, Sueli? Tá ótimo. Eu coloquei, professor, no chat os links do seu livro, conforme eu estou falando, eu fui pesquisando aqui, só que tem um áudio aí, gente, que está aberto, eu não estou conseguindo ouvir direito, está um ruído aí, se puder fechar. Eu agradeço. Só para enfatizar, né? Eu coloquei aqui no chat os links, né? A Amazon, a maioria coloquei da Amazon, para os alunos não esquecerem os nomes, que foram muitos livros, né, professor? Então, eu coloquei ali as referências, os links para o pessoal querendo adquirir. Teve gente que disse aí que vai comprar todos e tal, aí eu já coloquei os links. Só queria ilustrar assim, uma coisa que me chamou a atenção e ficou me incomodando a palestra, né, incomodando no sentido de deixar para ressaltar em algum momento, essa questão dos conflitos, né, dentro das empresas, a questão do preconceito. A Joyce perguntou no final por que algumas empresas perguntam a religião, qual a religião que a pessoa segue antes mesmo de entrar. E eu acho interessante a gente pensar
que essas verdades absolutas, né, e até mesmo essa intolerância, como o professor falou tão bem, é que acabam, ao invés de trazendo a pessoa para nós, ao invés de influenciar positivamente, que é um detalhe, pequeno detalhe da liderança, né, a gente acaba afastando as pessoas, né, então, assim, é a minha verdade, que é mais importante que a sua, que é mais verdade que a sua, e, no entanto, toda essa intolerância acaba gerando isso. Então, assim, nessa pergunta da Joyce, a Patrícia perguntou mais cedo nessa direção, né, e eu acho que é isso também, né, essa coisa da verdade absoluta, né, então, a partir do momento que os meus valores, minha verdade é essa, a do outro é sempre inferior, né, ela não é só diferente na visão de muitas pessoas religiosas, ela é inferior, isso que preocupa, né, porque quando eu vejo o outro como alguém que, coitado, precisa de mim porque a minha verdade é melhor, eu já gero um conflito dentro da organização e gero um conflito até na família, como teve uma menina que usou, Daiane, eu acho que usou esse exemplo na própria família, né, então gera conflito. E nessa pergunta que a Joyce fez sobre religião, o que o senhor disse é verdade, às vezes os dirigentes da organização, eles querem e dão preferência a determinados candidatos que sigam a mesma religião, mas às vezes isso acontece por experiências anteriores que as pessoas tiveram dentro da organização com determinadas religiões por causa dessa postura intolerante, né? Então, às vezes, o próprio profissional de RH influencia as pessoas, influencia o corpo diretivo da empresa e fala, olha, vamos evitar essa determinada religião, porque a gente já teve conflito, porque assim, o conflito, ele depende muito do grupo, né, e o tamanho do conflito e da intolerância, ele pode atrapalhar a produtividade, então é a gente pensar, né, também, que é uma possibilidade, ou seja, a empresa está preocupada com a produtividade, não é por causa de uma determinada religião, né, continua sendo errado, mas isso às vezes acontece por causa de experiências anteriores, né, então mais um motivo para a gente se ligar, né. Sim, mas então, na seleção, Sueli, o critério não é a religião, o critério é o comportamento. Sim, sim. Tá? Porque independente de religião, as pessoas podem criar problemas, né? Sim, exatamente. Então, no processo seletivo, tem que se averiguar as competências, o comportamento das pessoas, se estão adequados para aquela cultura, para aquela organização, independente de religião. Porque se religião fosse critério, aí ia ser um... Não, lógico, assim, é por isso que eu falei assim, não necessariamente, é claro que continua errado, né, mas não necessariamente é por causa da direção ser de uma determinada religião, às vezes foram experiências negativas e que gerou também um preconceito e uma discriminação, né, por isso que não passa a ser certo por causa disso, mas se gerou uma discriminação a partir daí. Professor, muito obrigada. Assim, acho que foi muito boa a dinâmica, os alunos participaram, interagiram, realmente a gente tinha algumas curiosidades, né, e isso é muito bom, então te agradeço a presença, a disponibilidade do seu tempo, né, e de ter ajudado a gente, assim, a compreender tantas coisas, né, tá bom? Muito obrigada. O Jonathan entrou, mandei um zap para ele, o Jonathan entrou, cobrando então, tá bom. Então, o Jonathan vai fazer a participação especial. Tá bom. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite, pessoal. Desculpa aí, estava aqui. Acabei tendo que sair, mas estou de volta. Vai lá, a gente está te esperando. Ai, gente, vocês são demais. Então, eu não sou músico, não sou nada disso. Eu só gosto de fazer rima, eu faço às vezes um pouquinho de improviso. Só que tá já bom? pegou a... Agora já é famoso, improvisa pra gente. Ó, vou tentar. Se sair ruim, foi tudo realmente, não preocupe.
Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar. Sou Jonathan Eusébio e comecei a improvisar. Eu sei que vocês me conhecem, que eu sou estudante da Flyce e vocês me conhecem de lá. Eu chego no sapatinho, eu sei que vocês vão gostar. Na semana acadêmica, nós viemos falar. Hoje a aula foi sobre espiritualidade. Deixar a mente zen, que zen nós vamos chegar lá. Devagar no sapatinho. Olha só que eu vou te dizer. Eu estou na melhor faculdade, na Flyce. E eu falo para você, se você não conhece, vem junto, venha conhecer. Muito bom. Muito bom, Jonathan. Adorei, hein? Show. Obrigado. Fechou com chave de ouro. É isso aí. Valeu, Jonathan. Tô enferrujado. Valeu, foi ótimo, querido. Valeu, professor Robson, então. Até a próxima. Com certeza nós teremos próxima. Alessandra, fica à vontade. Solange, mais alguém quer falar alguma coisa? Boa noite. Se precisar de alguém que pegue o Robson e leve ele na Flyce, pode contar comigo. Olha aí. Porque mora aqui pertinho. Maravilha, já estamos acertando tudo. Vantagem de ter uma vizinha. Eu sei onde ele mora. Combinado, então. Tchau, Robson. Tchau. Foi um prazer revê-lo, viu? Obrigada aí pela sua participação linda, adorei. Obrigada mesmo. Muito bom mesmo, professor. Um abraço, saúde. Tchau, galera. Tchau, Alessandra. Boa noite. Tchau. Parabéns, Sueli. Boa noite. Amanhã tem mais, hein, galera? Amanhã tem mais, hein? Beijo. Tchau, até amanhã. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, todos. Boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigada a todos aí pela participação, gente. Obrigada, Alessandra. Obrigada a você, Sueli. Foi ótimo. Professor Robson, novamente, muito obrigada aí. Foi Eu que agradeço. encantador. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Estou saindo.